Eu considero que, nesses casos, nós precisamos ter uma avaliação jurídica, como feito pela eminente relatora, a partir de um suporte empírico, a meu ver, de enorme gravidade, concernente ao rebaixamento do debate público na vida brasileira. Não é algo que vem de décadas. Aqui, todos nós ostentamos cabelos brancos, menos o presidente, claro, por ser crime impossível. Mas todos nós temos experiência vasta aqui, inclusive o nobre presidente, para saber que isso é algo que se agudizou com o advento das redes sociais, da internet. E esse nivelamento por baixo das ofensas pessoais, a meu ver, não se resolve com autorregulação, uma vez que há uma tendência de retroalimentação. Neste caso mesmo, a defesa narra que o querelante, em outro momento, e aí a eminente relatora abordou o tema da retorção imediata, se dirigiu ao querelado com as seguintes expressões: é um senhor abjeto, execrável, é um bunda mole. O que, a meu ver, ilustra esta situação em que nós estamos. E se usa uma espécie de desvio de finalidade de um instituto da maior nobreza, que é o da imunidade parlamentar. Eu creio, eminente ministro Alexandre, que nós temos a necessidade de nos aprofundarmos em relação a isto, porque o critério distintivo daquilo que é liberdade de expressão, portanto, acobertado pela imunidade, opiniões, palavras e votos, e aquilo que desborda, ou que seria, na linguagem do Código Civil, abuso de poder, abuso de direito, não está adequadamente fixado. Eu tenho dúvida quanto ao critério da tribuna, ou seja, do local em que as palavras são proferidas. Uma vez que hoje há uma imbricação. É muito comum, inclusive, que no recinto do parlamento haja parlamentares mais ocupados em produzir vídeos do que usar a tribuna. Ou seja, nós temos uma situação em que não há uma distinção absoluta entre o recinto parlamentar e aquilo que ali não ocorre. Basta olhar as fotos. Enquanto as votações se processam, há 10, 20, 30 parlamentares de celulares em punho, fazendo lives, fazendo vídeos. Isto estaria cobertado pela imunidade? Está no recinto parlamentar? Não está? Eu considero, eminente ministra Carmen, ministro Fux, ministro Zanin, querido estimado presidente, que nós estamos no limiar de uma necessidade de exame desse Instituto da Imunidade, não para expungi-lo, para elidi-lo, mas no sentido de adequá-lo a esse momento. É quase como fosse uma mutação constitucional em relação a esse instituto. E eu me inclino a adotar o critério em que a crítica política dura, e por 18 anos vivenciei esse cenário, é admissível. É acobertado, portanto, pela imunidade parlamentar. Mas os argumentos ad hominem, ad personam, como me parece que houve aqui em relação a um fato, não devem estar, de modo algum, sejam proferidas no recinto do parlamento ou fora dele, acobertadas pela imunidade. Porque isso é desvio de finalidade. Isso é abuso de direito, na linguagem do Código Civil. Então, eu profiro essas palavras não para refutar desse ponto a eminente relatora, mas para com ela concordar, que nesse caso não há fatos acobertados pela imunidade parlamentar, porque desbordou da mera crítica política em relação a um fato. E aí está a diferença em relação à estimada relatora com todas as vênias. Eu considero que a palavra nazista, fascista, não possui o caráter de
ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia e injúria de difamação. É uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta. Basta examinar as eleições da Alemanha em curso, em que há um partido que é formado basicamente por herdeiros dessa corrente política. Eu, ministra Carmen, nesses 18 anos, fui acusado de praticamente tudo que possa existir de negativo num debate político. E sempre diferenciei o que era o debate político. Por exemplo, muitas pessoas criticavam os partidos aos quais eu fui filiado. Isso é crítica política. Mas, evidentemente, a pessoa que dizia ele é ladrão, ele desviou dinheiro público ou algo equivalente, obviamente, isto não constitui crítica política. Acho, portanto, que a queixa deve ser recebida em relação a um fato, que é este alusivo à agressão das enfermeiras. Porque, a meu ver, neste caso, há um índice de gravidade que desborda e muito da crítica política. Nazista, fascista, de extrema-direita, extremista, é da ditadura, apoiou a ditadura militar, não apoiou, defende a democracia, defende o comunismo, é do Muro de Berlim, é a favor do Muro de Berlim. Essas coisas todas, que são ditas há décadas, fazem parte, infelizmente, de um certo debate político, entre aspas, normal. Mas dizer que alguém matou, agrediu outrem, a meu ver, não se encontra, a princípio, acobertada pela imunidade, salvo, obviamente, a possibilidade, no exame de mérito, de uma eventual exceção da verdade, que não nos cabe, evidentemente, examinar, posto que não oferecida.